Olá pessoal, eu sou Carlos Amit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer dizia que mesmo que um homem estivesse condenado à morte, assim que a gente alivia a dor dele, ele já começa a fazer planos para o futuro. Essa é a nossa natureza, a natureza humana. Quando nós nos vemos livres da dor, a gente começa a olhar para o futuro com esperança. Esperança é uma característica própria da nossa espécie. Nenhuma outra espécie é esperançosa. E a gente só tem isso porque nós temos a consciência da finitude e da mortalidade. Então, surge como uma espécie de contraponto a isso o desejo de querer as coisas, do bem querer, né? De querer realizar um sonho, um desejo. E a esperança vem sempre nessa questão quando a gente consegue se libertar, mesmo que seja temporariamente da dor, ou termos um vislumbre de que essa dor pode acabar em algum momento. Eu estou falando isso porque agora nós estamos olhando para o ano 2021, pensando nas perspectivas, nas previsões feitas para esse ano, e a gente vê que muitas pessoas estão buscando esperanças no fato de que 2021 será um ano regido pelo planeta Vênus. Como eu já falei em outros vídeos, o ano astrológico começa em março, no dia 20, 21 de março, quando nós temos a entrada do Sol no signo de Áries, que é o primeiro signo. E aí o que acontece, né? Quando as pessoas olham para essa questão de Vênus como regente do ano de 2021, vem a questão, Vênus representa paz, Vênus representa união, representa amor, concórdia, harmonia. E a gente fica pensando, mas será que essa questão da regência dos anos é tão preponderante assim? Se a gente quisesse fazer astrologia com sinceridade, com honestidade, a gente tem que encarar a realidade dos fatos, mesmo que isso desagrade as pessoas. Mesmo que isso coloque uma pá de cal em todas as esperanças que surgem muitas vezes. E eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que ter esperança, a gente tem que fomentar a esperança. Afinal de contas, quando a gente abre a caixa de Pandora, sai toda a desgraça lá de dentro, a gente tem que conviver com todas as sombras, com todas as coisas terríveis, mas o que fica no final é a esperança. Então a gente tem que honrar essa esperança, a gente tem que dar um lugar para essa esperança, mas não de forma tola, não de forma ingênua e até infantil. A esperança ela tem que ser algo calcado naquilo que é possível, naquilo que é real e naquilo que nós temos de recursos agora no momento. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre a realidade dessa questão da regência planetária. Por quê? As pessoas falam, mas de onde sai isso, né, Carlos? É feita uma eleição, né? Ganhou Vênus? Foi assim que se considerou Vênus como regente de 2021? Não. Isso faz parte de uma tradição muito antiga da astrologia feita pelos caldeus, lá naquela região da Babilônia, Mesopotâmia ali, né? Então eles tinham essa coisa de dividir o tempo astrológico em 36, eles usavam isso, eles tinham um esquema das 12 constelações zodiacais e eles consideravam mais outros dois grupos de 12 constelações, as 12 constelações do norte e as 12 constelações do sul. É uma astrologia diferente que tinha a ver com a cultura lá dos caldeus, né? E nisso dividiu-se o tempo em ciclos de 36 anos. Que são justamente esse período de regência planetária. Então nós temos ciclos em que cada grupo de 36 anos é regido por um planeta, e desses 36 anos, cada um também é regido por um planeta. Né? Então a gente vai ver aqui para você entender como é que funciona isso, por que Vênus é o regente de 2021, embora alguns astrólogos discordem disso, porque há diferentes visões, e também entender se realmente tudo isso é tão preponderante quando nós comparamos com outras dinâmicas astrológicas que estão acontecendo e que podem ser observáveis e são reais, como por exemplo o trio que está lá em Capricórnio, que tem uma força muito maior do que simplesmente a regência
de um planeta para um ano. Então, primeiro vamos entender como é que isso funciona, eu vou explicar para vocês aqui. Isso a gente chama de ciclos caldeus. Então, são períodos em que, durante 36 anos, um planeta rege essa sequência de anos, né? Então, nós vemos aqui, por exemplo, de 1909 a 1944, houve uma regência de Marte. Veja que compreende o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial. É bem interessante observar que no período da regência de Marte é quando nós tivemos essas duas grandes guerras mundiais. Depois, em 1945 até 1980, nós temos o reinado da Lua. Então você tem o ciclo da Lua. E que aqui muitos astrólogos consideram que foi o período em que houve a reconstrução, houve a questão mais da família, né? A década de 50 foi muito focada na reconstrução da família, foi um período muito heteronormativo, em que papai, mamãe, né? Tinha até aquele seriado Papai Sabe Tudo, que era muito famoso nos Estados Unidos. Então a Lua representa essa questão da família, da reconstrução do lar, que foi destruído na guerra, e depois mais proximamente aqui na década de 70 também, o envolvimento com uma coisa mais feminina. Então teve o feminismo, o movimento hippie, que tinha toda uma pegada feminina, homens de cabelo comprido, né, a questão envolvendo a própria revolução sexual. Então tudo isso envolveu esse período aqui regido pela Lua. Depois de 1981, nós tivemos o reinado do Sol até 2016. Né? Então aqui nós tivemos a questão da grande definição dos poderes, né? Já que o Sol representa a liderança, então o poder soviético, que depois se desfez, a questão da China, Estados Unidos, de uma certa forma a organização política que nós estamos vivendo até 2016, que começa a sofrer a sua mudança com a eleição do Trump, né, e com a ascensão da extrema-direita. Então, assim, essa globalização que aconteceu de 1981 do reinado do Sol começa a ser colocada em xeque aqui, porque em 2017 entramos no período que nós estamos agora regido por Saturno, que é um período de uma energia mais conservadora, mais tida como pesada e difícil, né? E ele vai até 2052 nessa regência. E depois nós entramos em 2053 no período de Vênus e assim por diante, né? Agora, o que é que define isso? Essa contagem começou há muito tempo atrás, eu não sei exatamente quando se começou a contar dessa forma, mas se usa essa estrutura aqui chamada Estrela dos Magos, tá? Para mostrar como é que acontecem as regências. Os períodos de 36 anos, eles são regidos segundo essa lógica aqui. Então veja só, de 1909 a 1944, o regente era Marte. Então, logo, quem seria o próximo? Seria a Lua. Então, ó, Marte pega o braço da estrela Lua. O próximo ciclo desce aqui, Sol. Depois, o próximo ciclo, Saturno. O próximo, depois do ciclo de Saturno, em 2053, Vênus. Depois, em 2089, começa o ciclo de Júpiter. Depois vem o ciclo de Mercúrio. Depois vem o ciclo de Marte novamente e recomeça a contagem. Então, os ciclos de 36 anos, eles seguem as linhas dessa estrela de 7 pontas aqui, que é a Estrela dos Magos. Mas a regência dos planetas, essa que é a grande questão. Aqui dentro, sempre que começa um ciclo e termina um ciclo, o ano inicial e o ano final é regido pelo planeta dominante daquele ciclo. Então, 1909 foi um ano de Marte e 1944 foi um ano de Marte. Da mesma forma aqui, 1945 foi um ano da Lua e 1980 também. Aqui também, 1981 foi um ano do Sol e 2016 também ano do Sol. 2017 foi ano de Saturno e 2052 também será ano de Saturno e assim por diante, né? Então, como é que funciona? Se nós temos então que 2017 foi um ano de Saturno, porque é o primeiro ano da série Saturno, tá? Então ele está aqui. Então nós temos o ano 2017.
A contagem da regência dos anos não é feita pelo cruzamento das linhas da estrela, mas sim por essa roda aqui. Então, se 2017 foi o ano de Saturno, 2018 foi Júpiter, 2019 Marte, 2020 este ano que é o ano do Sol e 2021 o ano de Vênus, 2022 Mercúrio, 2023 Lua, depois 2024 Saturno de novo, até completar a volta toda, chegar em 2052 aqui, ser um ano de Saturno, e aí vai pular para quem? Vai pular para Vênus. Então, a regência de 2053 cai aqui. 2053, 2054, 2055. Então, existe esse gap, esse pulo. Por isso que há muita confusão. Por quê? Se o ano de 2016 foi um ano do Sol, as pessoas falam, bom, se foi um ano do Sol, né, 2016 aqui, Sol, o próximo ano seria Vênus. Então teve muita gente que viu o almanaque de astrologia aí, dizendo que o ano de 2017 a regência foi de Vênus, porque foi o ano logo depois do Sol. Só que houve uma mudança de período aqui, né? E nessa mudança de período, o primeiro ano tem a regência do planeta, da estrela dos magos. Então é assim que funciona esse processo. Aí logo você já deve estar se perguntando, mas Carlos, e Urano, Netuno e Plutão não rege ano nenhum? Bom, essa astrologia faz parte do período em que se conhecia até Saturno. Urano ia ser descoberto lá por 1780, 90, por aí, né, finalzinho do século XVIII. Netuno por volta de 1823, por aí. Plutão seria identificado por volta de 1930, mas já havia matemáticos que haviam descoberto por cálculos em 1910, por aí, né? Então, esses planetas, Urano, Netuno e Plutão, eles vieram depois, vieram na modernidade. Então, toda a astrologia medieval e antiga vai trabalhar com o final do sistema em Saturno, o último planeta, né? Por isso que Saturno tem essa fama de planeta mau, né? Porque é o que está lá no fim do sistema solar para aquela visão da época, né? Então dali era escuridão, dali para frente era escuridão, então não se imaginava, a gente só ia ter ideia de galáxia no século XX com Edwin Hubble e esse pessoal todo, né? Então a nossa visão do espaço era muito limitada, principalmente na época dos caldeus lá, milhares de anos atrás. Então é esse o sistema. Aí como é que fazia, né? As regências dos signos. Bom, o planeta Marte, regente de Áries, também era regente de Escorpião. Hoje ele é considerado corregente porque quem entrou aí? Plutão. Tá? Então Plutão foi colocado como regente de Escorpião, mas até a descoberta de Plutão, quem regia o signo de Escorpião é Marte. Então, se nós seguirmos a linha aqui dos caldeus, um ano de Marte, como foi o ano de 2019, por exemplo, ele teria energias não só arianas, mas também energias de Escorpião, né? Então, de mortes, de mortandades coletivas e tudo mais. Aí basta olhar o ano de 2019 que você já vai identificar algumas histórias que têm a ver com isso daí, tá? O Sol rege, por ser um luminar, ele rege só o signo de Leão, né? Ele não é regente nem corregente de nenhuma outra coisa. Vênus, que será o regente do ano que vem, ele rege não só o signo de Touro, mas também o signo de Libra. E aí as pessoas começam a ver uma certa benevolência. Afinal, Vênus é considerado o pequeno benéfico e Júpiter é considerado o grande benéfico, né? São os dois planetas do bem, vamos dizer assim, né? Mas essa visão muito polarizada do bem e do mal não é muito correto quando a gente vai fazer uma astrologia mais aprofundada, com um pouco mais de razão. Porque veja, daqui a pouco eu vou desconstruir com vocês essa questão de que Vênus é um ano bonitinho. Porque, veja, Touro tem a ver com o sistema produtivo, tem a ver com como a gente trabalha e produz o nosso alimento, a nossa riqueza, tá? Então, assim, lá nos primórdios tinha a ver com a agricultura. Hoje as coisas já são um pouco mais diferentes, né? Já foi mercantil, já foi industrial, hoje nós temos um sistema financeiro e bancário, tá? Então houve uma evolução. Então essas temáticas, banco,
moedas, câmbio, finanças, está relacionado a Touro, regente de Vênus. Tem aí toda uma questão para o ano que vem se ensaiando aí sobre questão de reset financeiro e tudo mais. Libra, ai que bonitinho, Libra é das relações, do amor, do casamento, mas ele também é das alianças para ferrar com os outros, tá? E eu vou explicar já já para vocês. Então, ele representa os inimigos declarados e os aliados que eu vou reunir para enfrentar meus inimigos. Então, ele fala de alianças, né? Então, as coisas não são só desse lado bonitinho, não, e daqui a pouco a gente vai entender por quê. Mercúrio rege Gêmeos, mas também é regente ainda por hora de Virgem, embora alguns astrólogos considerem Quíron como regente de fato de Virgem e colocando como corregente Mercúrio. Ainda é uma coisa experimental, não é todo mundo que concorda com essa tese, ela faz um certo sentido, né, mas eu não vou entrar aqui agora nessa questão porque isso daria um outro vídeo mais complexo, tá? A Lua, por ser outro luminar, vai reger apenas Câncer, não vai ser corregente de nada. Saturno, regente de Capricórnio, também regia Aquário, né? Somente com a descoberta de Urano se colocou Urano como regente de Aquário, mas Saturno ainda é corregente de Aquário. Então, quando nós falamos que vai ter uma grande energia aquariana a partir de fevereiro do ano que vem, não nos esqueçamos que não só Urano vai estar na parada, mas ainda o nosso titio Saturno aqui, tá? Então, o Saturno também, porque revoluções não são só progressistas, você tem revoluções conservadoras, a gente já vai ver daqui a pouquinho aqui na próxima tela que eu vou mostrar para vocês, tá? Você tem as contra-revoluções, as contra-reformas, você tem esses processos todos que vêm da reação do conservador à mudança social. Então, tudo isso tem muito a ver aqui que a gente ficar de olho. Júpiter rege Sagitário e também era regente de Netuno, né? Hoje, quem é o regente de Netuno oficial, de Peixes, aliás, né? Júpiter é regente de Sagitário e era de Peixes, e hoje Netuno é o regente oficial de Peixes, né? E, portanto, Júpiter fica como corregente. Por isso que as questões religiosas estão relacionadas muito ao planeta Júpiter. Então, essa é a configuração aqui. Então, evidentemente, gente, que se a gente for considerar, né, partindo dessa premissa, a questão da... Se a gente pegar essa premissa aqui, de que vai valer essa visão dos caldeus, então a gente tem que entender que o ano de 2021 não vai só mexer com Touro, mas vai mexer com Libra também, né? Assim como o ano de 2022 vai mexer não só com Gêmeos, mas com Virgem também, certo? O ano do Sol, que é esse que nós estamos vendo, mexe com Leão, os grandes poderes, né? Nós temos aí Trump, uma grande força leonina aí, né? Com energia leonina forte, e que foi o iniciador desse processo que nós estamos vivendo agora e que não acabou ainda, viu, gente? Não acabou, tem muita coisa que pode vir aí ainda para nos surpreender. Agora vamos ver qual foi o último ciclo, né? Porque se a gente vê o ciclo anterior aqui, né, nós estamos no ciclo de Saturno, que começou em 2017. Então, quando foi a última vez que nós tivemos um ciclo de Saturno? Foi entre 1765 até 1801, ou seja, final do século XVIII, virada para o século XIX, época da Revolução Francesa, da Revolução Americana, da independência dos Estados Unidos. Então, muita coisa aconteceu aqui, né? E Saturno fala das estruturas de governo. Foi o fim de uma estrutura ainda feudal, uma estrutura ainda absolutista, né? E com um domínio da igreja ainda. Então aqui você começa os estados laicos, você começam a surgir as repúblicas, né? E então há uma mudança estrutural no mundo por conta desse período aqui. Só que, se a gente pegar os anos de Vênus nesse período, nós tivemos
esses 5 anos regidos por Vênus entre 1765 e 1801, que foram esses anos aqui, 1769, olha aqui, ó, 1776, 1783, 1790, 1797. Foi lindo e maravilhoso? Para muitas pessoas pode ter sido. Quem estava vibrando numa energia aí e entrou numa onda positiva pode ter sido, mas não foi só isso que aconteceu. Nós tivemos situações muito complicadas em anos de Vênus, né? Então, por exemplo, em 1769 nós tivemos a grande fome de Bengala, que começou ali em 1769, teve seu pico em 1770. 1/3 daquela região da Índia morreu de fome entre os anos de 1769 e 1773, por conta da política colonial, que a Índia era colônia britânica, né? Então, imagine, 1/3 da população morrer de fome. E esse panorama da fome não está descartado aí para 2021, por conta da crise econômica que nós estamos aí vivendo. Então, foi um ano de Vênus, mas não foi bonitinho. Pergunta para quem morreu de fome lá em Bengala se ele gostou do ano de Vênus. Não foi muito bom para ele não, né? E pode ser até que ele esteja encarnadinho por aí agora, né? Então vai saber, né? Ele está querendo se vingar. Agora, 1776, olha só, a Revolução Americana da Independência. Então, foi um ano importante. E olha, nós estamos entrando no período do retorno do Plutão nos Estados Unidos, essa eleição americana. Olha como as coisas vão se colapsando, vão coincidindo ciclos sobre ciclos. É muito interessante a gente perceber isso, né? E foi um período aqui bom para as colônias americanas que se libertaram, mas houve uma guerra, muita gente morreu e se sabe a história de quem venceu, né? Mas vai estudar a fundo a história da Revolução Americana para ver os grandes perpetradores, assassinos, torturadores que hoje figuram no livro de história americana como heróis. Assim como em vários países do mundo, a história conta e dignifica os vencedores, mas não conta o lado B, né? Então, a gente tem que ficar sempre de olho nessas questões. 1783, um vulcão na Islândia, esse vulcão Laki aqui, ele destruiu praticamente o suprimento de alimento da Islândia, que já não tem muita coisa lá, porque é só gelo, né? O pessoal vive, não sei como é que consegue viver, sinceramente, eu assisti já séries na Islândia, eu falei, eu morreria se eu vivesse num país desse, eu não conseguiria. Mas o pessoal morreu de fome lá, né? Muita gente, porque esse vulcão contaminou o ar, contaminou o solo, contaminou a água, contaminou tudo, com poeira venenosa que sai do vulcão. E tem questões envolvendo vulcanismo, aí eu vou fazer um vídeo sobre 2 vulcões complicados, que estão meio que fazendo um tete a tete aí um com o outro, e também tem uma questão lá no Havaí, com o vulcão Kilauea, tá? Imagine se nós tivermos aí uma explosão, uma mega explosão vulcânica de empestear o ar. Quero ver o povo não usar máscara, né? Se tiver o ar empesteado a ponto de que você tem que ficar em casa mesmo, e se sair vai ser rapidamente com máscara, porque corre o risco de morrer se respirar o ar. Ave credo, Carlos, é trágico demais, mas não é um cenário impossível de acontecer. Já aconteceu na Terra no passado de ter hipervulcanismo, da Terra ficar coberta de fuligem, de gases tóxicos e venenosos que matou espécies, inclusive, né? Então é bom a gente ficar de olho aí, né? Ano de Vênus, gente. Bonitinho, né? 1790, nós tivemos uma Revolução Belga. O que aconteceu lá? O imperador da região ali, ele quis, já sabendo dos movimentos da Revolução Francesa, que foi bem no período, vendo que estavam cortando o pescoço de rei, ele se antecipou, né, para garantir o pescoço dele e começou a fazer algumas reformas progressistas, né? Começou a tirar o poder da igreja, começou a mexer no poder econômico de uns e outros ali para tentar diminuir a possibilidade de uma revolução popular ou destronar e até levar para a guilhotina também. Só que o que aconteceu foi justamente o contrário, né? Ele tentou acalmar os revolucionários progressistas, fazendo mudanças progressistas e incentivou a ira dos conservadores, que se voltaram contra ele. Então teve uma grande revolução ali, uma contra-revolução, por isso que eu falei para vocês que Vênus tem o lado
né? E Saturno também, né? Tem esse lado da energia revolucionária, que muitas vezes é a revolução pelo lado dos conservadores, né? Napoleão, em 1797, invade a República de Veneza, que já tinha seus 1000 anos de história como um país independente e que perdeu a sua independência ali, se tornou um retalho de terra que depois foi agregado e virou parte da Itália, enfim, né? Então, isso por conta de Napoleão e tudo mais, as guerras napoleônicas que estavam ali se ensaiando para esse período que iria entrar no século aí, 19. Então, gente, como vocês podem ver, tem coisinhas complicadas acontecendo em anos bonitinhos, como o ano de Vênus de paz e amor, né? E nem tudo são flores. Se a gente usa essa lógica dos ciclos caldeus, a gente tem que entender que o planeta dominante dos 36 anos ele é soberano perto dos regentes do ano. Então, os regentes do ano ficam, vamos dizer assim, submissos à vontade maior do regente. Então, como nós estamos num período de Saturno, as regências do Sol, como por exemplo desse ano, está a cargo do Saturno, né? Então, a luz do Sol está iluminando as estruturas de Saturno, de poder, econômica, para mostrar as sombras e fazer esse processamento todo, né? Então, Vênus, que virá em 2021, também vai estar submissa à vontade do Saturno, né? Das grandes estruturas de poder. Portanto, Touro, que tem a ver com produção, com economia de base, trabalho, moeda, finanças, e Libra, que tem a ver com alianças, com uniões, pode ser a formatação daquilo que aí nas teorias da conspiração surge como nova ordem mundial, né? A grande aliança em torno de corporações. Veja aí que por trás desse reset mundial aí tem o Elon Musk, né? Tem outras figuras aí que são poderosíssimos, né, de dinheiro, poder político, econômico. Ele tem uma certa ligação com o Trump, né? Então a gente vê que existe uma articulação, né? Não querendo entrar nos delírios conspiranoicos, né? Mas a gente vê que há sim um movimento aí de uma reestruturação da economia. Algumas teses até parecem positivas, porque é uma economia mais voltada para o verde, para a ecologia, pensando-se também na questão da renda universal para todo mundo. Então tem alguns avanços, alguma questão mais progressista vindo aí, porém, muitas vezes eles dão um docinho para poder ficar com coisa maior, né? Então eles liberam aqui alguma coisa ou outra, porque com certeza o lucro deles em alguma instância vai ser muito maior. As alianças que Libra rege, não se esqueça que o Hitler tinha um ascendente em Libra, né? Então não significa que ele seja um signo tão bonitinho de paz assim. E significa alianças, grupos se unindo até para enfrentar inimigos declarados, que representa a casa 7 na astrologia. Então assim, eu estou aqui colocando um pouco de sal no doce. Por quê? Porque eu estou vendo muitos vídeos assim de pessoal todos flotando, assim, como se a entrada em 2021 nós vamos para o Nirvana, acabaram-se todos os problemas, porque é um ano de Vênus, é paz e amor, e que está tudo lindo e maravilhoso, surfando na vibe positiva, essas coisas todas que eu já cansei de martelar aqui, que eu não gosto muito desse espiritualismo, esoterismo, baba-ovo, que muitas vezes toma a rede aí, com tolices, com infantilidades, com visões. A gente tem que olhar a natureza das coisas e entender que cada natureza ela tem a sua polaridade positiva e negativa. Então, quando a gente vai ver Vênus, você tem a polaridade, ele não é só uma coisa positiva e benéfica, ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. E aí, o que vai sobressair vai depender do nosso nível de consciência. E mais uma vez a gente volta na mesma tecla. A gente volta na mesma tecla. Uma coisa é você passar por um ano de Vênus num nível de consciência tal. Outra coisa é você passar por um ano de Vênus num outro nível de consciência mais baixo. Você vai atrair eventos e situações que não são muito legais, mesmo sendo um ano
tido como regente bonzinho, bonitinho, paz e amor, beijinho, beijinho. Não é assim que as coisas funcionam, gente. A gente tem que ser honesto, a gente tem que fazer uma astrologia com sobriedade, com seriedade, com posicionamento criterioso para explicar que as naturezas elas são polarizadas. Veja esse ano, ano do Sol, né? Sol, astro-rei, luz, né? A iluminação da humanidade. Sim, à custa de muita paulada na moleira, né? Olha o que tem sido esse ano. Por quê? Onde tem luz, você tem mais sombras definidas. E veja os trastes que estão saindo à luz aí. Então, essa situação toda são os demônios que saem à luz do dia, porque é um ano do Sol, mas o oposto do Sol é o Sol negro, né? É o Sol que traz o lado das trevas, é o lado trevoso da humanidade e que mexe com o lado trevoso de cada um de nós. Todos nós somos desafiados a entrar em contato com partes nossas muito complicadas esse ano. São pessoas que surgiram, situações que surgiram, que cutucaram feridas internas nossas e que fizeram brotar um lado que a gente não gostou muito. E essa pandemia tem mostrado isso. As pessoas que você não imaginava que seriam agressivas estão sendo. Está vindo, está florando. Por quê? Porque é o Sol, né? Então, deu para entender a lógica, né? Vamos sair dessa vibe aí, dessa conversa de que vai ser tudo lindo e maravilhoso porque é um ano de Vênus, então está tudo resolvido. Não é bem assim que as coisas funcionam. Acho que ficou bem claro, né, pessoal? Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para a gente expandir essa ideia para as pessoas, tá? E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva ativando o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.